Olá, pessoal. Vamos começar a live aqui para falar sobre a medida provisória. Tô só esperando aqui carregar para o Marcelo entrar. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Então a live de hoje ela tem o objetivo, né, de tirar a dúvida das pessoas, principalmente que trabalham de carteira assinada ou tem contrato. O governo, né, assinou uma medida provisória, onde essa medida tem a redução dos salários e também a suspensão de alguns contratos. Então é importante você saber todas as regras para você entender como isso vai funcionar, o que você vai receber em troca disso. Então a live de hoje é com o Marcelo, ele é advogado, ele vai falar sobre toda essa medida, né? E eu tô esperando ele entrar aqui, mas eu não vejo ele. Marcelo, eu não tô te vendo. Tu consegue te convidar aí para entrar aqui? Porque eu não consigo te mandar o convite. Ó, o Marcelo já aparece aqui. Tô tentando mandar o convite para ele, mas fica só rodando e não aparece nada. Tu consegue te mandar o convite? Na verdade, é pedir para participar da live. Ó, agora o Marcelo vai aparecer. Oi, Felipe, tudo bom? Olha, eu acho que é Diogo. Tá aguardando aqui o Marcelo. O Marcelo é advogado, né, especialista na área trabalhista e também é contador, então ele tem muito a contribuir, né, já que o nosso tema aqui é finanças, está aguardando aqui, está dizendo assim, aguardando o Marcelo Gomide. Então, o Marcelo ele vai explanar mais sobre toda essa medida, o que você deve fazer, o que a lei realmente está dizendo, se algumas ações são possíveis ou não, né? Porque Marcelo está aguardando aqui, não sei. Então, é importante a gente saber interpretar a lei para que a gente conheça o nosso direito, né? Então, assim, não há uma briga do governo entre as empresas, nada. É uma medida, né? Uma medida provisória e ela tem um tempo. Então, é importante você saber todas. Ó, o Marcelo mandou de novo, vamos ver aqui. Se ele entra, é importante você saber todos os direitos. Quanto tempo para que você se planeje, se organize financeiramente, né? Já que envolve as finanças isso. Então, é muito importante você estar preparado, né? Não adianta ficar... Aqui tá dizendo que eu já aceitei. Aí tá dizendo assim, aguardando o Marcelo Gomide. Não sei por quê. Já aceitei. Ó, agora tá conectando. Vira, Vamos lá. vira, vira, vira. Agora acho que eu tô por Oi, aí, né? Fernanda, tudo bom? Ele tá mandando a solicitação, vai para lá, vai para cá, e, enfim. Coisas de internet. 21 horas. Olha, realmente muita gente fazendo live, vira uma loucura. Mas deixa eu primeiramente externar aqui a minha imensa gratidão de estar participando aí da sua live que você está promovendo. Vejo que você uma pessoa bem voltada aí à questão do planejamento financeiro. Eu também aguço esse assunto, acho muito bacana. E eu estou aqui para realmente servir, tentar passar um pouco aí do meu conhecimento e trazer realmente conteúdo de relevância. E vamos lá, tocar essa live aí. Eu já agradeço, né, por participar e ajudar, porque muita gente está muito preocupado, né? Na verdade, a maioria das pessoas nem tem conhecimento sobre a medida, e sim sobre a redução do salário, né? As pessoas só Sim, sabem, sim, vou acaba. reduzir o salário, né? Eu falo, não, mas tem uma medida, tem umas regras, tem um prazo. Então, eu falei, aí todo mundo fica me perguntando, eu falei, eu vou chamar um advogado especialista nisso, que aí ele traduz todas aquelas palavras que estão naquela norma lá. Tá Então, legal, bacana, a dúvida bacana. maior das pessoas é de aceitar em troca de não ser demitido, né? E, na verdade, não é por aí que funciona. Então, eu acredito que, eu tenho certeza que você vai contribuir muito com esse tema, falando da medida, quais são os direitos e os deveres, né? Porque todo mundo tem dever, em cumprir essa medida. Então, agora é com você. Claro, bacana, bacana.
Bom, então, eu estender aqui os meus agradecimentos. Realmente estou imensamente grato em poder contribuir. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Marcelo Gomide, eu sou contador, né, há mais de 15 anos. Também sou advogado, especialista na área do direito de trabalho, processo de trabalho e também em direito tributário. E aí estou caminhando nessa área agora de palestras, né? Tenho palestrado aí já com alguma frequência e estou iniciando aí a minha carreira como professor digital, na plataforma digital. Eu já tinha feito alguns trabalhos anteriores e agora estou aí me aprofundando nisso e trazendo aí informações de grande relevância. Mas vamos lá, legal. Medida provisória 936 de 2020 veio aí justamente para tentar conter a questão da pandemia, né, o coronavírus. E a ideia é o que é? Dar manutenção ao contrato de trabalho. Não tenha dúvida. É assegurar o emprego do trabalhador. Veja, muitas empresas estão impedidas de trabalhar, estão realmente, digamos assim, encontrando uma série de dificuldades por conta das regras aqui em São Paulo, na capital. A gente tem percebido isso pelos locais mesmo, vazios, né? Embora tenha muita gente na rua, não estão respeitando o isolamento, mas você vê muitas portas fechadas, né? E aí, como que o empregador consegue aí manter o seu contrato de trabalho celebrado com o empregado? Então, o governo criou duas medidas provisórias. A primeira é a 927 de 2020, que ela trouxe aí a possibilidade do trabalho home office, ou seja, aquela pessoa que estava lá no presencial ir lá para o trabalho em casa, né, conhecido como teletrabalho. Muito bem, depois veio a questão das antecipações das férias, então houve aí a concessão de férias normais, coletivas, antecipação de feriados não religiosos, banco de horas, utilização de banco de horas, até chegar na 936, que é a que regulamenta aí a questão da redução da jornada de trabalho, consequentemente do salário também, na mesma correspondência, e da suspensão do contrato de trabalho. Eu não sei, eu preparei uma lousa aqui para a gente tentar fazer um roteiro. Eu vou tentar passar alguma coisa com uma tela de vídeo. Se você me permitir, eu gostaria de passar algumas informações. Pode passar. Dá para tocar? Dá. Vamos tocar, então? Então, legal. Vamos ver se dá para ver. Dá para ver aí? Traz um pouco mais para frente, assim. Isso, então tá. Vamos tentar puxar um pouquinho aqui. O pessoal está enxergando bem? Tá ótimo? Eu tô vendo bem. Opa, legal. E o pessoal aí, tá vendo? Dá uma perguntada aí que eu tô... Vocês estão vendo bem aí, gente? Olha, agora ele vai explicar bem sobre a norma, né? Vai dar o passo a passo ali para a gente interpretar. E, olha, a Irlanda, eu acho... a Irlanda disse que está vendo bem, então vamos lá. Então vamos lá, vamos tocar à frente. A Valéria aqui também. Bom, então, o primeiro passo é fazer a distinção, tá, do que é suspensão de contrato e o que vem a ser aí uma interrupção. Ou seja, a interrupção ela ocorre justamente por conta da redução do salário, tá? Ou melhor, da jornada de trabalho e também do salário, tá? E a suspensão do contrato, ela suspende totalmente o contrato por um determinado período e nós vamos falar um pouquinho a respeito dele. Bom, no caso da suspensão, pessoal, o contrato ele passa a não produzir mais efeitos. Esta é a diferença da interrupção, que é a redução de jornada de trabalho, que produz efeitos. O trabalhador, no caso de uma suspensão de contrato, ele não presta serviço para o empregador, tá? Então, ele não vai prestar o serviço. Já na redução de jornada de trabalho, ele vai prestar serviço. Muito bem. A empresa, o empregador, ele não paga salário no caso de suspensão de contrato de trabalho. Já na redução, ele vai pagar o salário. Muito bem. O que acontece aqui? Nesta questão que nós estamos falando, da redução, essa redução ela vai ocorrer dentro de um período. Nós temos em base 8 horas, tá? 8 horas diárias de trabalho, tá? Então, o que as pessoas têm feito? Elas têm reduzido isso em 25%, elas têm reduzido isso em 50% e outras empresas em até 70%. E aí tem uma regrinha para isso. No caso da redução em 25%, dá para ver?
Tá dando para ver? Dá. No caso de 25%, a jornada de salário vai corresponder ao mesmo percentual, porém disposto na regra do seguro-desemprego. Eu abreviei aqui, tá? Então, eu vou explicar aqui mais ou menos. Imagina uma pessoa que ganhe R$1.000, tá? Ela ganha R$1.000. Ou melhor, vamos colocar R$2.000. Ela ganha R$2.000. Neste caso de R$2.000, ela reduz a jornada em 25%. A empresa vai pagar para ela, tá? 75% da jornada dela. Então, ou seja, R$1.500, é isso? 25%, 50 é isso. R$1.500 vai pagar para aquele colaborador. E os 25%, ou seja, os R$500, será disposto, né? Ou seja, vai colocar nas regras do seguro-desemprego, que para quem ganha até um determinado limite, 1.800 e alguma coisa, salvo me engano, ele vai ter 80% desse valor. Depois nós vamos falar um pouquinho disso daí, tá? Ele vai ter ali 80% desse valor. A mesma coisa vai acontecer com 50%. Então, ele ganha R$2.000, tá? Ele vai ter a redução em 50% da sua jornada. Então, ao invés de trabalhar 8 horas, ele vai trabalhar apenas 4 horas e ele vai ter aí uma redução, tá, de 50%. Muito bem, esse 50% também, tá, será atribuído o cálculo para fins de pagamento por parte do governo, de acordo com as regras do seguro-desemprego. Ou seja, via de regra, neste valor, acredito eu, a 80% daquele valor que ele vai retirar. R$500 para 25% e R$1.000 para 50%. Então, nos 500, ele deve receber em torno aí de 375, salvo me engano, e no caso aí de 50% de 1.000, ele vai receber 80%, ele vai receber R$800 do governo. Então, na verdade, ele vai receber 1.000 da empresa, como se fosse 50%, mais 800 do governo. Aí vai totalizar aí 1.800. Aí ele vai dizer assim, bom, poxa, mas eu não tenho que receber 2.000, e aí entra a questão do bom senso, né? Nós estamos num momento de pandemia, onde a empresa está passando por dificuldades, o governo interfere de uma maneira estatal, isso a gente chama de, embora não seja isso, tá? Mas tem essa conotação do factus príncipes, né? A intervenção do Estado nas relações privadas, ou seja, empregador e empregado. Ok. E aí, neste caso, o que vai ocorrer? O empregador vai celebrar a parte dele, ou vai cumprir com o dever dele de pagar os 50%, ou seja, R$1.000, e o governo vai entrar com a regrinha do seguro-desemprego e vai fazer o cálculo daquilo que tende a ser até 80%, o que exceder 0,5%, que seria 50%. E aí chega-se ao valor. Mas isso eu vou explicar o cálculo também, se a gente tiver tempo, eu vou explicar. Marcelo, como é que a pessoa vai saber se ela vai ser suspensa ou ela vai ter a interrupção? Tá, isso através de uma comunicação. Nós vamos entrar nisso daí. Deixa eu só então concluir aqui, aí eu já te respondo. Pode ser? Pode. Pode, então vamos lá. Tá, a outra regrinha que temos que levar em consideração é a questão de que para aquelas retiradas, tá? Para aqueles pagamentos que não haja necessidade da intervenção do sindicato, veja, para aqueles que receberem até 3.115, tá? Ou para aqueles, tá? Que receberem acima de 2 salários do RPG, que é o piso do regime geral da Previdência Social, tá? Que é 6.000 e pouco, vai dar 12.000. Muito bem. Esses valores aqui, o acordo que a pessoa vai fazer com o empregador será mediante um contrato, tá? É um aditivo que se chama um aditivo contratual de acordo individual, onde irá reduzir as horas, ou seja, trabalhadas, e também, digamos, vira aqui para mim, é que eu estou até meio torto aqui para falar um pouquinho, perdão. Agora tá me vendo, né? Não, te vendo. Beleza, então vamos lá. Então, o acordo individual,
ele vai ser celebrado sem a presença do sindicato nos casos de colaboradores, ou seja, trabalhadores que ganham até R$ 3.115. Passou disso, tem que ter a intervenção do sindicato, tá? Até o teto de R$ 12.202,11. Passando disso também, não há necessidade aí da intervenção do advogado, tá? Ou do sindicato. Muito bem, passando disso, tudo que for fazer deve haver aí realmente a relação do sindicato para com a classe de trabalhadores. E aí você me perguntou da diferença, você pode fazer a pergunta novamente? Quando é que a pessoa vai saber, como é que ela vai saber se ela vai ter a redução ou se ela vai ter a suspensão do contrato dela? Bom, então vamos lá. E aí, pegando o gancho dessa questão do acordo individual, o acordo é entre empregado e empregador, tá? Então, veja, isso é um aditivo contratual, porque ele já tem um contrato de trabalho que prevê lá a quantidade de horas trabalhadas durante a semana, e aí vai haver, por exemplo, uma redução ou uma suspensão contratual, tá? Inclusive, aproveitando, no meu Instagram, eu tenho lá no Linktree modelos, tá, desse documento, da redução de jornada de trabalho e também da suspensão, tá? Mas o empregador vai chamar o empregado com 48 horas de antecedência, ou seja, 2 dias, mais precisamente, e vai informá-lo: olha, empregado, por conta da circunstância que nós estamos vivenciando, eu comunico que eu vou reduzir a sua jornada de trabalho, hipoteticamente, de 8 horas para 4 horas. Então, a partir de amanhã, ou melhor, a partir daqui 2 dias, né, passa a vigir esse novo contrato. Por conta disso, você vai trabalhar, por exemplo, período da manhã ou período da tarde, correspondente a quanto? 4 horas. Ok. E quanto que eu vou receber por isso? Bom, isso é hora trabalho. Não vai mexer na hora trabalho dessa pessoa, vai dividir lá o salário que ele tem, R$ 2.000, dividido por 220 horas, que são as horas mensais, tá? Vai ter o valor a hora e essa hora é multiplicada para corresponder aí o direito de salário que ele tem. Então, imagine na manhã ele trabalha das 8 às 12 horas, tá? Então, ele vai trabalhar as 4 horas, depois ele vai embora para casa, tá? No dia seguinte, ele vai fazer novamente, como se diz, essa jornada. Aí, o que deve se preservar aí, tá? Por ser um momento de pandemia, é todas as relações de emprego. Então, a empresa que reduz, tá? O salário, a jornada do empregado, ele tem por si uma estabilidade. Veja, essa estabilidade, ela decorre dentro do próprio momento que ocorrer, tá? A vigência da redução de jornada, ou seja, de jornada de trabalho e de salário, e depois ele ainda tem um período igual, tá? Ao mesmo período que ele ficou, digamos assim, nesse caráter de redução de jornada de trabalho. Por exemplo, hipoteticamente, reduzir o contrato por 30 dias. Tá? Então, eu tenho uma estabilidade de 30 dias. Dentro daquele período que eu estou ali cursando, ou seja, trabalhando só pelas manhãs. Terminou, volto ao meu horário normal, 8 horas diárias. Eu tenho uma estabilidade de 30 dias, né? Então, o empregador não pode me mandar embora sem que ele arque aí com uma penalidade. Ou seja, aí ele vai ter que indenizar como se dispensa sem justa causa fosse, e ainda a previsibilidade de uma indenização por conta disso. Tá? Ou seja, tá. Então, quando o funcionário aceita, né? Sim. Aceita, porque também o funcionário pode não aceitar, não é? Pode não aceitar. Só que, veja, não é uma questão de bom senso. Né? Tá. Veja, se a empresa está fazendo isso para assegurar o emprego dele, eu vejo que, com todo respeito, seria um tiro no pé ele não aceitar. Porque não vai ter expediente. Eu não vou aceitar, então, olha, eu vou suspender seu contrato. E aí vira uma prerrogativa do empregador em tomar a decisão de dizer, olha, então é o seguinte, ou eu lhe dispenso, ou eu tomo uma medida mais conservadora, que é o que eu estou tentando fazer. E esse momento é um momento de bom senso mesmo, tá? Não é de defender empregador, empregado, tá? A questão de preservar direitos. Então, o funcionário aceita a redução, perfeito. O governo vai pagar a parte referente dessa redução
E o funcionário está protegido em não ser demitido pelo tempo que ele ficou com o salário reduzido. Por exemplo, se for 3 meses, ele tem uma proteção de 3 meses após, né, voltar o salário dele, que ele não pode ser demitido nesse período. É isso? Isso, é exatamente isso. Vou só fazer um adendo aí. No caso da redução, ela tem um teto, que é um limite de 90 dias. Tá? Então, ele pode fazer isso durante esses 90 dias, mas ele só pode reduzir nesse período de 90 dias. Então, veja, eu fiz 30 dias. Aí depois eu fiz mais 30 dias. Aí depois eu fiz mais 30. Totalizei 90, aí tem que voltar ao horário normal. Né? Não tem como mais estender. E o que ele vai receber do governo, essa redução, então se for 25%, ele vai receber do governo 25%, de acordo com as regras. Então não é 25%, nós estamos falando do exemplo de R$2.000, tá? Imagine que 1.500 a empresa vai pagar, 500 é o governo. Neste caso, ele não vai receber R$500. Ele vai receber 80% em regra do governo, tá bem? A mesma coisa. Mas esse dinheiro que ele vai receber é como se ele estivesse pegando o FGTS dele ou só é parecido como se fosse? Já não vai ser descontado. Ah, legal. Não é FGTS, não é seguro-desemprego, tá? É uma espécie de um benefício emergencial que decorre de um saldo que tinha no PIS e PASEP. O governo desinstituiu essa modalidade, pegou todos os fundos que tinham lá, se não me engano, eram 10 bilhões, alguma coisa assim, transferiu para o seguro-desemprego. Por quê? Porque o seguro-desemprego já tem uma regra lógica e uma facilidade de custear isso e de dar procedimentos, do que criar uma nova regra para isso. E aí, lógico, esse dinheiro está indo para esse fundo do seguro-desemprego para fins do quê? Emergenciais. Mas olha, e se eu for dispensado? Pergunta recorrente. E se eu for demitido? Eu posso dar entrada no seguro-desemprego? Deve. Só que não dá para acumular os dois benefícios. Aí, obviamente, aquele da redução ou da suspensão de contrato, ele dá por finalizado e aí inicia um de acordo com as regras e ele se encaixa. Por exemplo, eu tenho 1 ano de empresa, eu tenho 2, é meu primeiro recebimento de seguro, é meu segundo, é meu terceiro. Enfim, aí ele vai se propor ali face às regras do seguro-desemprego. Mas ele tem direito. Certo. Tá, então, com 48 horas, o patrão, né, a empresa tem que chamar o funcionário e avisar, comunicar que ela vai ter ou a redução ou a suspensão. A partir da assinatura desse documento, começa a valer. O que o funcionário tem que fazer depois dessa assinatura? O que vai estar regido nesse aditivo é as regras da medida provisória. Ela prevê redução de 25% da jornada, 50% ou 70%. Então, no caso da redução do trabalho, vai prever lá, olha, eu estabeleço que haverá uma redução de 50%, né, da jornada. Então, você vai trabalhar só na parte da manhã, lá, das 8 às 12 horas. Perfeito. Para isso, você vai receber 50%, né, de acordo com o cálculo da sua hora normal. Então, eu tenho lá R$2.000, divido por 220, eu vou ter o valor da hora, multiplicado pela quantidade de horas que ele trabalhar durante aquele período. Aí ele forma lá o valor, por exemplo. Hipoteticamente, ele teria 1.000. Né? Estamos falando de 2.000 e teria R$1.000 assegurado pela empresa. Mas o cálculo se faz em horas. Ok. E aí, claro, ele tem a estabilidade. A outra regra é a questão da estabilidade, pelo período de até 90 dias. Então, ele pode fazer por etapas. Dentro do período da redução, então imagina se ele for 90 dias no contrato, depois ele vai ter mais 90 dias de estabilidade. Então, ou seja, no total ele tem 180 dias de estabilidade, correspondente aí a 6 meses. Essa é a ideia do governo, direitos e deveres. E incidência de férias, 13º, FGTS, todos os direitos dele vai ter, claro, vai ter, perfeitamente. Só que a base de cálculo, ela está reduzida. Porque se você reduzir a jornada, vai reduzir 25%, ou 50%, ou até mesmo 70%, dependendo dos casos. Esclarece? E como assim? Por exemplo, como
esclareceu. Agora, como é possível controlar essa redução das horas? Porque a redução de salário é mais fácil de controlar, né? E se o patrão falar, mas o funcionário trabalhar 5, 6, sabe? Sempre uma hora a mais ali que acontece. Ele vai receber como hora extra, como banco de horas, o que que... Já me fizeram essa pergunta também. Via de regra, na atual situação que nós estamos vivendo, pode até ocorrer de você ter aí horas extraordinárias. A medida ela veio realmente para dar manutenção no contrato de trabalho, para que ele não seja extinto. Essa é a finalidade da medida provisória. Então, assim, vai ser algo atípico a questão de horas extraordinárias. Agora, o registro, ele deve ser feito em ponto ou eletrônico ou manual. A empresa ela tem regras para isso. Independente da pandemia, empresas com mais de 10 funcionários, ela deve ter lá o registro de ponto. Ainda que ela não tenha 10 funcionários, a gente sempre orienta, eu como assessor, consultor trabalhista, eu sempre oriento os meus clientes, olha, tem o seu ponto. Então, o colaborador chegou para trabalhar às 8, registra o ponto às 8, saiu às 12 horas, registra o ponto às 12 horas, paga o vale transporte, ida e volta, não importa se ele vai prestar serviços apenas de 4 horas, tem uma discussão da questão do vale alimentação, se ele vai ter direito ou não, porque como ele está trabalhando 4 horas, e aí a CLT prevê, no artigo, não sei se é 74 ou 71, que até 4 horas você não precisa, ou melhor, até 6 horas você não precisa dar alimentação, então 4 horas também não teria aí o direito à alimentação. Mas é algo que está sendo discutido também, por conta da classe sindical estar interferindo, enfim. Mas veja, eu não consigo visualizar, viu, Rosiela? Eu não consigo visualizar essa questão a não ser o controle. O controle deve ter e o empregado deve exigir isso e deve cumprir as 4 horas. Aquilo que foi celebrado. Trabalhei a mais para ajudar a empresa. Olha, tem que receber como hora extra? Entendo que sim. Tem que ter. Aí faça a incidência normal. Porque naquele momento, o que está prevalecendo é o aditivo contratual que previu a redução, por isso que não reduziu a base de cálculo das horas. Aí sim, vai aplicar 50%. Se for no dia como hoje, por exemplo, 1º de maio, Dia do Trabalhador, aproveitando aí o ensejo, feliz Dia do Trabalhador a todos aí que estão participando, inclusive a você, minha amiga. E claro... Obrigada para você também. 100%, 110, 120, de acordo com o que a classe sindical falar, né? Aqui, ó, tem uma... Não sei se é uma pergunta, ela diz Pode. assim... Na verdade, a empresa tem que fazer um acordo coletivo junto com o sindicato para reduzir o salário. Boa pergunta. Bom, respondendo isso daí, está vinculado a 2 situações que eu comentei, tá? Mas vamos lá. 50%, tá? E 70%. Nós estamos falando de redução, tá? Tá conseguindo ver, né? Tá conseguindo enxergar, né? Tá? Não estou vendo direito. Não sei se é porque a imagem está embaçada, mas... Escreve com o vermelho, eu acho que parece melhor. Deixa eu escrever com vermelho, então, aqui. Tá mais fácil. Ele deu uma ótima ideia. Vamos lá. Então, aqui, ó, nós estamos falando de redução, tá? E aí, respondendo a pergunta da colega. Ó, primeiro nós temos que falar 50% e 70%. Tá dando para enxergar agora? Tá dando para enxergar, Rosiela? Tá dando? Tá, mas é porque a imagem está embaçada, mas eu tô vendo, vai. Tá, então vamos lá. Então, o que acontece? Eu havia comentado que no caso da interferência do sindicato, ela segue uma regra, tá? Então, nem sempre vai ser necessário, tá, a interferência do sindicato. Houve um ADI, tá, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, 6363, que o Ricardo Lewandowski determinou que todos esses acordos, na verdade, fossem celebrados juntamente com o sindicato, tá? E aí ele disse o seguinte, que nós tínhamos que encaminhar, num prazo de 10 dias após a celebração do contrato, encaminhar esse documento para o sindicato, tá?
Muito bem, e aí você envia. Por sua vez, o sindicato, quando recebesse aquele aviso, seja por e-mail, internet, via correio, enfim, quando ele receber, ele tem 4 dias para se manifestar. Só que isso depois houve o pleno, e aí isso caiu por terra, não havia, dentro desse momento que nós estamos vivendo, até porque alguns sindicatos estão cobrando para fazer isso, e outros também acabam não estando, como estão em isolamento, não teria sentido eles estarem trabalhando em função disso. A regra geral é, para aqueles que ganham, tá? Vou colocar aqui. Para aqueles que ganham até R$ 3.115, eu vou considerar os centavos, tá? Esses aqui não precisam, tá? Não precisa de acordo coletivo de trabalho, tá? Então, ACT, Acordo Coletivo de Trabalho. Não precisa. O mesmo vai acontecer para quem ganha mais que R$ 12.202. Também não vai precisar, não precisa do acordo coletivo de trabalho. Quem ganha de 3.115 até 12.202, tá? Aqui, vou colocar aqui 1 centavo para diferenciar. Essas pessoas é obrigatório o acordo coletivo de trabalho. Ou seja, a intervenção do sindicato. Muito bem. Mas veja, para esses dois aqui, tanto estando dentro dessas condições, não há necessidade do sindicato, estando nesta condição do sindicato. Ok? 25% não há necessidade nem do sindicato e tampouco de acordo coletivo. Beleza? Respondeu a pergunta da colega? É que tá. Eu entendi. Olha, tem uma pergunta aqui para ti. Eu consegui ouvir o final, assim, meio que cortou, mas eu tenho uma pergunta aqui, ó. Se eu demitir nessa época de pandemia, preciso recolher todos os encargos como antes? Não tenha dúvida, né? Deixa eu apagar. Não tenha dúvida que vai ter que recolher. Vamos lá. O que acontece, José? Qual que é o nome da pessoa que perguntou? Tem o nome dela? É a Valéria. Valéria? Olha, Valéria, o Alex está dizendo que os comentários estão atrapalhando, eu acho que ver, né? Só que aí a gente acaba não tendo as perguntas das. Exatamente. Eu posso fechar e depois a gente abre, mas a Valéria já fez a pergunta dela aqui. Pode ser. Se você quiser fechar, aí a gente responde e abre novamente. A gente vai fazendo esse roteiro. Tá bom. Eu vou fechar aqui. Maravilha. Do jeito que você mandar aí. Desativei. Então, ela quer saber se ela demitir, ela vai recolher, tem que recolher os impostos lá. Tem, viu? O que acontece aí? No caso de uma rescisão, vamos entender aqui que fosse uma dispensa, tá? Sem justa causa. Tá? Sem justa causa. Ela vai ter de direito aqui o saldo de salário, tá? Saldo de salário. O que é o saldo de salário? Os dias trabalhados.
Ok. Ela vai ter a apuração do 13º proporcional. Tá? Se fosse, por exemplo, hoje, 1º de maio, ela teria aqui 4/12. Ou seja, 4 meses de direito. Tem aqui, vamos colocar que ela tem 10 meses de empresa, tá? Menos de um ano. Então, ela teria aqui férias proporcionais, vou abreviar aqui, tá? De 10/12. E ela tem 1/3, tá? Das férias proporcionais, tá? Referente aos 10/12. Ela tem mais direito ao quê? Ao aviso prévio. Se ele foi, no caso aí, trabalhado, ela pode optar pelo trabalho com redução de 2 horas, tá? Ou então aqueles 23 dias corridos e os últimos 7 o trabalhador fica em casa sem o prejuízo do salário. Mas legal, o aviso prévio, tendo em vista que seja indenizado, ela terá direito aí a 1 mês, né, da sua remuneração. O que mais? Ela vai ter direito aqui aos depósitos do FGTS, ou seja, o saque, tá? E a multa de 40% sobre o FGTS, tá? E ela pode ter, a depender da regra, o seguro-desemprego. Perfeito? E aí você vai me perguntar, pô, mas o empregador não tem direito a nada? Neste caso, a medida provisória, infelizmente, não previu nada em relação a isso, tá? Nada. Então, assim, quando houve a medida provisória, tanto a 927 quanto a 936, ela permite, né, que haja aí, de uma certa forma, direta ou indiretamente, uma violação do direito do trabalhador, tá? Então, uma vez que você reduz, por exemplo, as horas, a jornada dele, automaticamente ele vai ganhar um pouco a menos. Mas, por uma questão de bom senso, você vai se avaliar assim, bom, estou em isolamento, então eu não vou gastar no shopping, não vou no restaurante, não vou fazer passeios, não vou para a praia nos feriados, como seria um caso natural agora. Então, eu não teria esses gastos. Então, é um momento realmente de solidariedade, de todos unidos, em prol aqui da manutenção do emprego, do seu próprio sustento, porque as pessoas também têm suas contas a pagar. E elas também têm que negociar isso. Então, é uma questão de mão dupla, né? Realmente, a gente nunca vivenciou, o mundo nunca vivenciou isso, né? Aí eu tenho uma pergunta sobre a suspensão do contrato. Legal. Ele vai ficar suspenso. Ele também não pode ter essa suspensão cancelada depois? Sim, vale a mesma regra para quem vai sofrer a redução? Porque quem vai sofrer a redução tem a proteção pelo mesmo período que o salário ficou reduzido. E quem teve o contrato suspenso, qual é a proteção dele? Ótimo. Boa pergunta, Rosiane. Ótimo, excelente pergunta. Eu não havia me atentado a esse detalhe, mas eu quero deixar bem claro para você. Veja só, a qualquer momento, esse contrato ele pode ser rompido, tá? Então, imagina-se que o governo, aqui no caso de São Paulo, do estado, Dória, resolva aí que dia 11 de maio volte às atividades. E aqueles contratos que, por exemplo, foram celebrados com 30 dias, eles vão ficar até 30 dias? Não, a empregadora falou, pessoal, volta para cá. Aí suspende e volta ao período, como se diz, original, trabalhando 8 horas por dia, ganhando aí R$2.000. Aí, qual que é a estabilidade dele? Mesmo período, a estabilidade que ele efetivamente teve aquela jornada reduzida. Suspensão de contrato. Qual a diferença de um e de outro? É o prazo. Então, assim, no caso da redução, 90 dias. No caso da suspensão, 60 dias. Então, pode ser 30 mais 30, mas é limitado a 60 dias. Por que é 60 dias? Porque não mais estabilidade. A ideia é que quando você suspende o contrato,
tá? E aí vamos lá novamente aqui. Deixa eu pôr em vermelho, para deixar bem claro isso aqui. Suspensão. Nossa, minha letra, gente, ó. Repara não, hein? Tá ótimo. Suspensão. Suspensão. Olha, o contrato, ele não tem efeitos nesse período, tá? Vou colocar aqui no período. O que eu quero dizer com isso? Vai em pagamento de salário? Salário? Não. Quem vai pagar? Quem vai pagar? O governo. O governo vai pagar, tá? 100%. Porém, esse 100%, ele está baseado nas regras do seguro-desemprego. Tá? E aí, deixa eu até pegar aqui para me lembrar que de cor eu não vou saber. Deixa eu pegar aqui no meu e-book. Eu acho que deu Tenho pau. ele aqui. Eu tenho aqui também. Ele tem Qual a é? regra dos valores, né? Deixa eu me ver aqui. Deixa eu achar ele aqui. Aqui tem da legal. redução. Isso. Então, olha só. No caso aí da média do seguro-desemprego, até 1.599, tá? Deixa eu marcar. Deixa eu pegar aqui o celular que é mais fácil. Deixa eu pôr ele aqui que fica... Opa! Vamos lá. Então, o que acontece aqui? Para quem ganha até R$ 1.599, eu vou desconsiderar os centavos, tá? Vai receber do seguro-desemprego 80%, tá? Quem for de 1.599 até, deixa eu ver o valor aqui, de até 2.666, ele vai estar aí em 50%, tá? Lá está representado assim, 0,8%, tá? E 0,5%. Ok. Então, como que é o cálculo? Eu vou falar só esses dois aqui, tá? Como que vai ser o cálculo aqui? Imagina que uma pessoa que ganha até 1.599, tá? Na hora de reduzir o salário, a jornada ou a suspensão do contrato de trabalho, o que vai acontecer nesse caso aqui? Ele vai receber um certo valor da empresa, no caso a suspensão 100%, a empresa não vai pagar nada, absolutamente nada. Vai pegar esses 1.599, vamos colocar que a pessoa ganha exatamente esse valor, vai levar isso lá para o seguro-desemprego e vai calcular a fração de 0,8, ou seja, 80%. Então, fazendo na calculadora aí, 1.600, vai tirar aí, no caso, vai multiplicar por 80%, esse é o valor que o trabalhador vai receber na sua conta bancária, tá? Não é o empregador que vai receber e pagar. Ele vai receber ele vai se cadastrar lá no aplicativo da Caixa Econômica Federal, do governo, né, do Ministério da Economia, e aí, sim, aí o governo vai pagar na conta dele no prazo de até 30 dias, tá? No caso, e ele tem quanto tempo para dar entrada? Porque eu vi que é um prazo, né? Na hora que ele recebe a informação, eu acho que, não sei se é 10 dias, ele tem que dar entrada nisso para o governo. Então, eu faria para ontem, né? Eu saía de lá já dando entrada. Porque, assim, o empregador, ele tem um prazo de 10 dias para informar os entes públicos, ou seja, aquelas autarquias que estão lá envolvidas, tá? Então, ele vai lá no sistema, informa no e-social, informa também lá no programa do Emprega Brasil, só não me engano o nome, ele vai lá, entra, faz o cadastro e ele informa, olha, eu fiz a redução da jornada de trabalho do funcionário em 50%, hipoteticamente. Eu também fiz aqui a suspensão de contrato de trabalho do funcionário B por 30 dias. Ele vai e informa isso para o governo. Aí vem o trabalhador, o que ele faz? Faz o seu acesso, faz a sua senha lá no portal Emprega Brasil, entra lá no aplicativo lá do Ministério da Economia que
que está sendo divulgado nas redes sociais, nos veículos de comunicação, ele vai lá, baixa o aplicativo no celular, preenche seus dados e informa. O governo vai fazer o quê? Vai confrontar e, num prazo de 30 dias, ele vai falar, bom, agora eu vou fazer o pagamento disso. Então, quanto antes o empregado fizer o pedido, mais rápido ele tende a receber. Mas o empregador tem um prazo de 10 dias. Deixa eu pegar a água. Tá, eu vou abrir aqui para as perguntas para ver se tem. Vou liberar aqui, pessoal, para vocês fazerem as perguntas. Bora ver. Eu queria, se você me permitir, pode eu queria só concluir, porque como pode nós concluir. entramos... Eu gostaria só de concluir, Vou porque desativar. como nós entramos na questão da suspensão do contrato de trabalho, nós entramos praticamente na questão do valor, né, do que ele iria receber. Mas é importante dizer que, no caso da suspensão de contrato de trabalho, o contrato é totalmente suspenso, tá? Ele não recebe nenhum valor do empregador. E também há um detalhe interessante, que ele não deve ir lá prestar serviços. A gente tem visto isso na prática, tá? Principalmente quem trabalha com vendas e depende de comissão, tendo o contrato suspenso, recebendo lá do governo de acordo com as regras lá como se diz, do seguro-desemprego, porém está indo trabalhar. Né? Está indo trabalhar, porque dependia de comissões, então tinha um salário fixo, mais comissões. E aí o empregador está dizendo o seguinte, olha, se você quiser, você vem aqui e tenta vender. Você vendeu, eu te pago. Isso aí não é legal, tá? Porque o contrato está suspenso. Então ele não tem direito a salário. Veja, todos os efeitos, ó, férias, 13º, fundo de garantia, qualquer adicional que ele teria por direito, está totalmente suspenso. O contrato, até se ele tiver algum acidente, alguma coisa, ele não está protegido. No caso de acidente de contrato de trabalho, por conta de contrato de trabalho, se ele estiver trabalhando e ficar comprovado que houve um acidente, a empresa vai pagar os primeiros 15 dias do valor do salário dele, da remuneração, e a partir do 16º dia vai fazer o CAT, né, que é o comunicado de acidente de trabalho, e ele vai dar entrada, ou a empresa vai comunicar aí a Previdência Social, e ele passa a partir do 16º dia ser aí segurado da Previdência Social. E aí a Previdência vai fazer o pagamento do benefício dele como auxílio acidentário. Agora, aí suspende esse pagamento do governo. Ou ele vai receber os dois? Isso. Boa. Suspende, porque não dá para receber cumulativamente. Veja, no caso do acidente de trabalho, ele está trabalhando, contrato vigente, contrato suspenso, não está recebendo nada, está recebendo, como se diz, o benefício emergencial. Opa, estou recebendo um emergencial, portanto, se eu vier a ter qualquer problema de saúde, aí não é acidente de trabalho, é problema de saúde, ele vai dar entrada num auxílio doença, desde que ele tenha lá todas as características de contribuinte, ou seja, ele tenha lá no mínimo 12 contribuições, ou esteja lá no período de graça. Talvez seja de uma empresa, com um período sem recolher, mas se ele está dentro do período da graça, ele faz direito ao benefício. Aí ele vai receber da Previdência Social o auxílio doença e o emergencial vai ser suspenso. Aí a outra regra também. Então, veja só, um outro detalhe importante, que o empregador, tá? E aí porque pegar o gancho daqueles comissionados, como o contrato está suspenso, o empregador não paga nada, absolutamente nada, não quer dizer que ele possa contribuir, tá? Para aquelas empresas que têm faturamento anual acima de 4.800.000, ela tem uma obrigatoriedade, na regra da 936 de 2020, de pagar 30% daquela remuneração que ele auferiu no último mês, tá? Como indenização. Então, assim, não vai ter efeitos para base de cálculo de previdência, de fundo de garantia, de 13º, de férias proporcionais acrescidas de 1/3 para aviso prévio. Não vai ter. Como se fosse uma indenização. Mas a empresa que tem faturamento abaixo de 4.800.000 está desobrigada. Ela pode dar? Pode, claro. Aí é um acordo entre cavalheiros. Isso no documento, tá? Um acordo aditivo, por escrito. Mas o empregador vai falar, olha, você ganhava aí, em média R$4.000, mas boa parte disso, R$2.500, era uma comissão. Poxa, não é justo você receber 1.800 do governo, que é o teto máximo,
E, pô, como fica as suas contas? Aí o empregador fala, não, eu vou dar mais R$ 1.000 para você, só que esses R$ 1.000 eu vou te depositar na sua conta como a título indenizatório. Então, aí não vai incidir sobre esses 1.000, FGTS, INSS, férias, 13º. Tá? Deu para ficar claro isso aí? Deu. Sabe qual é a dúvida que eu tenho, já que o empresário não foi tão beneficiado? É Sim. se ele tem um prazo, né, de suspensão, alguma coisa sobre os impostos que ele paga. Nada Ótimo. foi feito para ele? Ou, tipo, ele vai ter que continuar pagando mensalmente, mesmo não arrecadando o valor que ele arrecadava antes do problema da pandemia? Olha, muito bacana a sua pergunta, tá? Muito bacana mesmo. O que acontece? A medida provisória 927, tá, de 2020, aqui antecedeu aí a 936, ela previu, né, antecipação de férias, férias coletivas, banco de horas, antecipação de feriados não religiosos, enfim. Só que nesse meio termo, nesse mesmo período, saiu algumas notas, como, por exemplo, a questão do FGTS, tá? E o FGTS, o que o governo fez? Ele suspendeu o pagamento, tá, por 3 meses. Então, a empresa, naqueles contratos vigentes, ela tem aí suspenso a partir de março, tá? A partir de março de 2020, que tinha o vencimento em 7 de abril, tá? Hipoteticamente. Aí vem abril e aqui maio, tá? De 2020. Aí ficou para 7/5, 7/6. Esse período ele foi prorrogado, tá? Então ele foi prorrogado por 6, ou por 3, deixa eu apagar aqui, por 3 meses, tá? Por 3 meses. E aí esse saldo apurado, tá? Mas aí ele deve O Tá. empregador ele deve comunicar à contabilidade que ele está suspendendo os pagamentos do FGTS durante esse período. A contabilidade vai informar isso como a título de confissão, numa modalidade diferenciada na CEPIP, tá? Isso é mais questão operacional. E aí, o que vai acontecer? Até o dia 20 de junho, ele vai externar a sua vontade de fazer o parcelamento ou não. Se ele aderir, vai até o dia 20 de junho, olha, eu quero o parcelamento. Esse parcelamento vai ser feito em até 6 vezes sem juros, tá? Isso na parte trabalhista. E na parte de impostos? Na parte de impostos, para as empresas do Simples Nacional, houve aí uma prorrogação por mais tempo, ou seja, para 6 meses, tá? Então, aqui, ó, o Simples Nacional, houve aí uma prorrogação por 6 meses, tá? A partir da apuração do quê? De abril, tá? Então, de abril. O de abril que vencia em 20 de maio, tá? E aí foi prorrogado para 20 de outubro de 2020. O que acontece aí? Então, vamos lá, abril, 20 de maio. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Não. Então, aqui, peraí. Competência março, abril que vence em maio. Isso mesmo. Nós estamos falando de 6 meses. Aqui, então, é março, tá? A competência aqui é março, tá? O vencimento é em abril. O vencimento é em abril. Então, em abril, o valor apurado aqui do DAS, nós falamos que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, que venceria então no dia 20/4, passa a vencer agora, no dia 20 de outubro. Só que, veja, eu tenho contabilidade e já está sendo informado que o pagamento lá está 20 de julho, tá? Então, eu já quero aqui deixar uma indagação, porque isso daqui merece
cuidados por parte do empregador. Então, no Simples Nacional, a regra foi estabelecida aqui. Os impostos tributados pelas empresas do Simples Nacional, a partir da competência março, com vencimento em abril, a partir daí será prorrogado por 6 meses. Então, abril vai vencer em outubro, março em outubro, maio, abril em novembro, junho, maio em dezembro, e aí por diante. Sempre 6 meses após, tá? E aí a previsão de parcelamento desse saldo? Não. Infelizmente, até o presente momento, não. O que há aí é essa inconsistência que lá no portal do Simples Nacional, as regras estão para 20 de outubro, a primeira competência de março com vencimento em abril, e na hora que emite o DAS, quem fechou a apuração do mês de abril, percebeu que o vencimento está para julho, tem 20 de julho. Então, está errado. Então, não está colocando 6 meses, né? Está colocando 3. Então, está errado. Então, provavelmente, o comitê gestor vai alterar isso aí. Isso aí foi o que foi feito para as empresas. O lucro presumido, tem aí alguma discussão, teve alguns abatimentos, mas também nada muito satisfatório. Tá, eu vou abrir. Olha, eu acho que a gente tem 5 minutos, eu vou abrir aqui para as pessoas. Pessoal, quem é que tem dúvida sobre aí como é que vai ficar? Eu achei muito boa a explanação, estou super feliz, né? Porque era essa dúvida. A gente está vendo, né, que diante de um problema não existe estabilidade financeira, não existe estabilidade de emprego, então é importante fazer o planejamento, fazer a organização, e a gente vê que nunca foi tão importante ter uma reserva de emergência para esse problema que a gente não sabe quando vai acabar, né? Então, essa medida ela foi proposta para, né, evitar a demissão em massa, mas isso não quer dizer que as pessoas não vão ser demitidas, né? Isso tem que ficar bem claro. Né? Eu vi que teve uma discussão porque a lei diz que a redução é 25%. E as pessoas estão dizendo, então não aceita. Só que depois dessa medida, não tem como. Né? A lei trabalhista dizia que a redução só pode ser até 25%. Mas essa medida veio e ela tem que ser obedecida. Qual é emergencial, né? O caráter dela, a finalidade dela, decorre de uma calamidade pública que, por conta do decreto 6 de 2020, agora de março de 2020, decretou até dia 31 de dezembro, né, a questão da calamidade pública. Isso é mundial. Então, assim, o mundo está passando por essa pandemia, ou seja, então nós precisamos realmente deste bom senso para falar, qual que é a forma que nós vamos nos unir para a manutenção do emprego e também manutenção do empregador. Porque se o empregador ele vier a falir, todos os direitos trabalhista do empregado, enfim, vai por água abaixo, né? Então, agora é manutenção, vai haver aí realmente uma grande demanda de processo trabalhista, tem muita empresa mandando embora, e aí não pagando aí os direitos, infelizmente, a empregadores e empregadores. Eu, como atuo na área da advocacia trabalhista, certamente eu atuo mais com empresas, mas eu tenho bastante reclamantes também, então isso aí vai dar o que falar, vai dar o que falar mesmo. Olha, aqui, em 1 minuto você tem que responder essa pergunta. Ela leu que o vírus e a pandemia será sazonal. Por que outros impostos como o IPTU para empresas e ISS não foram mitigados? Veja, aqui em São Paulo, eu não sei de onde que ela é, em São Paulo foi suspenso o IPTU, tá? Então, assim, inclusive nos aluguéis, relações de consumo, né, de imobiliário, né, os locadores estão não colocando na conta ali aquela parcela do IPTU. Está suspenso em São Paulo. Eu não sei outros municípios, tá? E algumas alterações aí de ISS, aqui em São Paulo também estou a par que também foram suspensos. Tá. Olha, a gente tem 1 minuto. Eu quero te agradecer, foi muito esclarecedor, né? E muito bom ver um especialista mesmo, porque hoje na internet todo mundo fala o que quer. Só que quando tem um especialista, a gente entende como é que aquilo vai funcionar, como se protege. Então, eu quero te agradecer e fala os teus contatos aí para as pessoas. Legal. Pessoal, tem bastante material, tá? Bastante material no meu Instagram, @MarceloGomide. Aproveito aí para fazer o convite e pedir para que vocês me sigam nas redes sociais. Tem o Facebook lá, vocês vão conhecer outras redes, tá? Me sigam, @MarceloGomide.
E se precisar de mim também, estou aqui para servir. Me chama lá no direct, a gente bate um papo, troca aí telefones e vamos conversar. Estamos aqui para servir, ajudar, identificar o problema, trazer uma curadoria e avançar. É assim que o espírito deve ser. Eu agradeço a todos que participaram. Se vocês quiserem e-book sobre educação financeira, é só também clicar no link. Me sigam nas redes.